Meus amigos, que o Cristo nos ampare para um bom estudo de hoje. Gostaríamos de lembrar algumas épocas remotas nos países europeus, que eram países que, na maioria das vezes, não se equivaliam territorialmente aos estados brasileiros. Eram países relativamente pequenos naquelas épocas. E naquela época, nós tínhamos naquelas nações três poderes: o monarca, com a sua corte, e o seu exército, que tinha uma finalidade mais em especial para defender e manter os interesses do monarca, do que defender o país. O segundo poder era o poder dos castelões, dos senhores feudais. Então, o país era dividido em áreas, e cada área tinha o seu castelão. E o terceiro poder eram os príncipes da igreja. E esses três poderes nada produziam, não trabalhavam e viviam à custa das massas populares. Aliás, não mudou muito, né? Hoje é um pouquinho melhor do que foi. Mas naquela época, o senhor feudal tinha um pequeno exército para defender suas terras e o seu interesse pessoal. Então, os trabalhadores rurais, os colonos, uma linguagem moderna, eram eles que produziam. E o senhor feudal confiscava aquela produção e deixava uma pequena parte para o trabalhador rural, o trabalhador braçal, não morrer de fome. E o resto, ele vendia aquele ouro, uma parte ia para o monarca e outra parte para os príncipes da religião, que habitavam palácios suntuosos, viviam em meio a muito luxo, sem dar nada em contribuição à sociedade. O povo não tinha educação, não tinha saúde, não tinha nada. Era produzir, e um detalhe importante, pensar sempre pela cabeça do castelão. Aquilo que o senhor das terras pensava, então o povo tinha que pensar também. Porque ele era o senhor da vida e da morte. E com seu exército mantinha uma disciplina a ferro e fogo, ao toque da espada. E a religião existia para promover exéquias, solenidades, liturgias de alto luxo e que garantiam que aqueles monarcas, aqueles membros da corte, os castelões, todos iam para o céu, quem sabe, com sorte, aqueles trabalhadores rurais teriam assim um cantinho lá no finalzinho do céu, né? Já onde ia terminando o céu e começando o inferno. Era essa a política da época. Ser contra a religião, que era muito do agrado do castelão, aquelas solenidades pomposas, muito belas, cânticos, paramentos, aquilo era uma beleza, né? Mas lá na sociedade rural, a maioria daqueles vassalos, eles achavam que a vida era assim. Ou você nascia na corte dos poderosos, ou nascia um peão boia fria, e a vida era assim. Mas em meio àqueles
aqueles trabalhadores, havia aqui e ali alguém que raciocinava um pouco mais, e havia uma revolta surda, que não podia ser expressa, porque era politicamente correto, para usar uma linguagem moderna, pensar como o castelão, aquilo que o castelão achava que era, então era, todo mundo estava de acordo. Você queria ter vida longa no reino do feudalismo, que era o sistema reinante na época. Mas nesse mundo, as coisas desse mundo, elas têm sua época. E o feudalismo foi perdendo colorido, perdendo poder. Surgiu uma burguesia, era uma burguesia nascente, com opiniões contrárias. A ciência mudou-se da sacristia para o laboratório. Começou uma ciência empírica, mas já era um louvável esforço. Temos notícias de conceitos da época, alguns são válidos até hoje. Não vamos seguir esse caminho porque perdemos o fio da meada, mas alguns conceitos foram tão perfeitos, são válidos até hoje no nosso mundo moderno. E aos poucos, aqueles novos pensadores começaram a questionar especialmente a religião. A religião cujos modelos da época se arrastam até os nossos dias. Como se arrasta a oposição à religião? Era o ateísmo. O ateísmo surgiu com essa revolta surda. Aqueles pensadores primitivos, eles lançaram a ideia do ateísmo, não porque fossem contra Deus, eram contra os critérios da religião dominante à época. Porque era uma religião que enaltecia os poderosos, sentava-se à mesa dos poderosos, era comensal dos poderosos, enquanto o povo não tinha educação, não tinha principalmente saúde, e era uma situação lamentável. E o ateísmo se arrasta até os nossos dias. Eu diria que o prazer do ateísta é negar os nossos valores espirituais, é negar a existência de Deus, a existência da alma. E eu diria que se o ateísmo é o veneno, o espiritismo é o antídoto. Porque só o espiritismo consegue combater o ateísmo, indo às suas bases, roer os seus conceitos basilares. Muitos pensadores acham que só o ateísta, o materialista, usa a razão, que é uma desinformação, porque o espiritismo é uma filosofia com bases científicas e consequências éticas, morais, religiosas. Então o espiritismo é eminentemente racional. Ele aboliu, aposentou aquele conceito de que o raciocínio é inimigo da fé. É claro que é inimigo daquela fé que não raciocina, chamada fé cega. É assim, eu disse que é assim e está acabado, fim de papo. O espiritismo é uma doutrina que vem de uma racionalidade. Ele se baseia em fatos. O espiritismo é aquela religião natural. Porque para nós espíritas, o mundo espiritual e os espíritos são forças da natureza. Nada existe de sobrenatural. Nós sabemos que as doutrinas tradicionalistas, elas evidenciam o sobrenatural dos milagres. Milagre que é
a derrogação das leis naturais. E as leis naturais são leis de Deus. A Terra girar em torno do Sol é uma lei natural. Quem é que fez essa lei, senão o Criador? Naturalmente, que são espíritos cujo poder, cuja inteligência escapam à nossa mais ínfima possibilidade de entendimento. Nós que são irmãos nossos mais velhos, que trabalham o equilíbrio cósmico sob as inspirações de Deus. Porque essa é uma pergunta que se faz. Quem fez a geologia terrestre? Foram os espíritos construtores inspirados por Jesus. E Jesus foi inspirado por quem? Por Deus. Então, é uma obra. A obra começa no Criador e termina nos mais ínfimos insetos que pululam na natureza terrestre. Então, meus amigos, o Espiritismo é uma doutrina racional. Há quem considere o espírita um místico e comete nisso um erro enorme, porque nós pensamos, raciocinamos, cogitamos. Para nós, o mundo espiritual está para lá provado, não por afirmações teológicas, dogmáticas, mas por fatos concretos. Quantas e quantas vezes aqui falamos sobre isso e já expusemos até uma sequência de slides apresentando os espíritos materializados. Durante anos, fiz uma reunião de efeitos físicos, de fenômenos espirituais. Ali nós conseguimos reproduzir tudo aquilo que os experimentadores espíritas produziram ao longo da história da doutrina, desde aqueles célebres trabalhos de William Crookes, e por que não lembrar Eusápia Paladino, que foi assim, fenômeno dos fenômenos, Elizabeth Esperance. Quem gosta de ler, de estudar, é só ler o livro do País das Sombras, que é uma autobiografia de Elizabeth Esperance. Uma gostosura ler aquela obra de Elizabeth Esperance. Ela conta desde a sua infância os fenômenos espirituais que aconteciam, mas de uma beleza, de uma singeleza que dá gosto ler. Até lamento quem não se prendeu a esse tipo de leitura. Aqui no Brasil nós tivemos assim médiuns portentosos que nos trouxeram fenômenos os mais autênticos. É muito gostoso ler um trabalho dos mortos de Nogueira de Farias, quando ele narra todas as experiências da dona Ana Prada em Belém do Pará. Há uma fotografia de Raquel Figner materializada. Ela voltou à vida. Ela foi uma menina que, quando fez 15 anos, seu pai era um homem muito rico. Ele era dono da maior loja de material elétrico do Rio de Janeiro à época, a Casa Edison. A casa do Sr. Figner ocupava um quarteirão em Copacabana. Vocês já imaginaram? Que vale um quarteirão em Copacabana? E é isso que ele preparou uma festa de parar o Rio de Janeiro para comemorar os 15 anos da Raquelzinha, como eles falavam. E eis que nas vésperas da festa a moça tem um mal súbito para o coração, teve uma parada cardiorrespiratória e uma morte fulminante. Figner e esposa eram um casal já com muitos janeiros, já com uma certa idade. E agora? Perder a filha
na beleza dos seus 15 anos, ele viajou pela costa do Brasil, a conselho médico, porque o casal estava desarvorado em grande sofrimento, e o navio parou em Belém do Pará. E eles foram para o hotel, para esperar limpar, abastecer o navio. E aí a dona do hotel disse: vocês não vão sair à noite? Aqui é assim, o hotel fecha às 6 da tarde, vai todo mundo para o cinema, jantar, tomar chopp. Mas nós estamos aqui porque o navio furou o pneu, né? Mas a senhora vai para onde? Ah, eu vou sair. Você não quer ir comigo? Eu vou. E a senhora vai onde? Eu vou à sessão espírita. Então, pronto, era só faltar. Sessão espírita. Vamos lá. Aí foi. Eu quero ver como é a sessão espírita. Meus amigos, para encurtar o assunto, porque o relógio não para e nos cobra agilidade no nosso tema. Então ele vai o casal, a reunião da dona Ana Prado, que é a dona do hotel, era o Hotel Prado, ela era parenta da família Prado e tinha acesso, era diferente na época, né? As reuniões que nós fazíamos, elas eram fechadíssimas, uma pessoa só entrava se autorizado pelos espíritos. Aí eles foram, quem se materializa no espírito? A Raquelzinha. E há uma foto dela, é fantástico aquilo. Meus amigos, é para mostrar que o Espiritismo é uma doutrina naturalista. Não foi um homem inteligente que bolou algumas coisas, não. A doutrina veio dos espíritos para os homens. Não foi um sábio teólogo que teorizou isso e aquilo. Então, eis que a Raquelzinha se materializa e fica 1 hora beijando a mãe e o pai, que estavam de alma dilacerada por terem perdido a menina. Aí vem alguém e diz: ah, mas isso é um encontro. Meu amigo, Deus manda consolo. Por isso que Jesus previu a chegada do Espiritismo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ele vos mandará um novo Consolador, o Espírito da Verdade, que é o Espírito titular da chegada do Espiritismo ao mundo. Então aquela mãe que tinha o coração massacrado de sofrimento com a morte da filha, aquele pai de cães veneráveis sentado ali, debulhado em lágrimas. Então a menina chega, sentou-se no colo da mãe: mamãe, eu não morri, mamãe. Olha aqui minhas mãos, os meus cabelos. Meus amigos, não há palavras, o nosso vocabulário é muito modesto para definirmos, pintarmos em cores vivas a emoção daqueles pais. Impossível. E outras sessões foram feitas pela dona Ana Prado, e a Raquelzinha trouxe até um irmãozinho desencarnado há muitos anos, no começo da vida do casal. E ela usou uma expressão que era usada só pela família, lá há muitos anos atrás. O menino fez um barulho e a mãe falou: minha Raquelzinha, quem está aí? Ela falou: mãe, é o Bilé. Quem ali sabia que era Bilé? Que era um tratamento afetivo em família. Então, meus amigos, a fé cega, o culto externo das fantasias religiosas, pseudo-religiosas, estão levando a nossa humanidade a um ceticismo. É por isso que o ateísmo cresceu tanto no mundo. E eu recorro ao IBGE, para que ninguém diga que é a nossa opinião pessoal. O IBGE nos dá conta
de que nos anos 70 havia no Brasil nem 1% de pessoas que se diziam sem religião. Nos anos 90, 20 anos depois, esse número cresceu para 5,1% da população brasileira, é muita coisa. E, atualmente, 7,3% da população brasileira, o que equivale a dizer que 15 milhões de pessoas se declaram céticas, sem religião. Isso é nível Brasil. No mundo, existem 240 milhões de ateístas ativos. É uma expressão que não é muito conhecida aqui no Brasil. Ateísta ativo, o que é isso? São indivíduos que não creem em Deus e que trabalham para que a religião seja desacreditada. 240 milhões. E mais 900 milhões de pessoas que dizem apenas que não têm religião. Desses 1 bilhão e 140 milhões de pessoas que não creem em Deus, em sua maioria, é justamente pela falta de lógica nos conceitos religiosos. As religiões tradicionais, nesse ponto, faliram desastradamente, embora tenhamos todo o respeito. Se nós juntarmos a esses 1 bilhão e 140 milhões de céticos, de pessoas que dizem claramente que não possuem uma fé religiosa, e 240 milhões que combatem qualquer ideia de religião, organizam-se em ONGs, porque acham que a religião é algo pernicioso ao cidadão terreno. Se nós juntarmos a esse 1 bilhão e 140 milhões de pessoas, aqueles que são religiosos sociais, é aqueles que são da religião tal, nos eventos festivos, não está numa festa, tomando umas e outras, e alguém pergunta, qual é a sua religião? Ele chuta, mas na verdade ele não tem nenhuma ligação com aquela religião. E se você somar ainda os religiosos que dizem participar de um certo culto, de uma certa teologia, mas que no fundo têm sérias dúvidas quanto à existência da alma, à existência de Deus. Porque, meus amigos, aparecem conceitos, teologias, que dizem que após a morte nós ficamos dormindo no túmulo. Meus amigos, isso não é verdade. Nós, espíritas, somos os religiosos dos túmulos vazios. Falamos no outro dia sobre Victor Hugo, como querem os franceses. Há uma página, um discurso que ele fez, dizendo exatamente isso. Ele também cultuou o sepulcro de Leopoldine Hugo, a sua filha, porque ele achava que ela estava lá. Ele começou a fazer reuniões de tipologia na sua casa, e o primeiro espírito a manifestar-se foi Leopoldino Hugo. E ela disse, papai, mamãe, eu não morri, eu estou aqui conversando com vocês, estou aqui ao vosso lado. E falou uma porção de coisas que eram íntimas de pai e filho. Só os pais de Leopoldine conheciam aqueles detalhes. Então, de onde vinham aquelas informações, se não dessa jovem? Então, Victor Hugo foi a um enterro de uma menina. E ele fez, bom, não precisamos enaltecer a habilidade para falar e escrever de Victor Hugo. Ele foi o gênio da história da humanidade, com as suas obras literárias, que são
majestosas ainda hoje, em pleno mundo moderno. Então ele faz um discurso dizendo exatamente isso. Meus amigos, esta menina que faleceu, ela não está aí nesse sepulcro. Ela está viva espiritualmente. A nossa humanidade se meteu, como diz o Matuto, numa camisa de 7 varas, no que diz respeito à fé. Muitos admitem uma religião, uma doutrina, mas balançam quanto à convicção. Porque são aqueles princípios do ou crê ou morre, que nós vemos ainda hoje se arrastar. Vi na televisão no outro dia, católicos e protestantes trocando tiros na Irlanda. Meu Deus do céu, em pleno século XXI, no 3º milênio. Isso em nome de um Cristo que nos mandou amar até o inimigo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, só o Espiritismo vem trazer os recursos, os meios, para que a criatura humana deixe esse marasmo da dúvida religiosa. O Espiritismo não chama a pessoa a crer, convida o cidadão a tomar conhecimento da sua realidade espiritual, de filho de Deus imortal. É que as pessoas veem a religião como uma carolice. Parece que os páramos espirituais são assim, de pessoas que ficam ali ajoelhadas, rezando, que cá para nós deve ser uma coisa insuportável. E então o céu, como um jardim muito bonito, o Senhor sentado num trono de ouro, e os religiosos, aqueles que ganharam o céu, assim, daquele jardim, assim, rezando o tempo todo. Meus amigos, com todo respeito, que coisa chata. Será que Deus não tem algo de melhor? Nós olhamos as maravilhas celestes, nós moramos numa falsa nebulosa chamada Via Láctea, que possui 200 bilhões de sóis, e nós estamos no meio. E quantas Via Lácteas existem nos céus do nosso infinito? 100 milhões, cada uma com 200 bilhões de sóis. E achamos que Deus é aquele velhinho de longas barbas brancas ali para ser venerado. E é isso que a mente moderna dinâmica, o homem dos computadores, dos transplantes, das espaçonaves, etc., não consegue conviver com isso. Necessário sairmos desse medievalismo ortodoxo para uma doutrina moderníssima, como a doutrina espírita. Porque nós, espíritas, abrimos o nosso coração para receber os nossos tutores espirituais, que nos trazem esses comentários que nós, mal e porcamente, conseguimos transformar na linguagem humana, das mais difíceis, porque somos pessoas profundamente limitadas na língua para interpretar o pensamento desses sábios espirituais que dirigem os destinos desta casa. Então, meus amigos, o Espiritismo é aquela religião natural. Nós não somos fruto de uma teologia. Foram os próprios espíritos que trouxeram as informações. Fala-se muito de Allan Kardec, porque ele foi o coordenador desse trabalho. Mas esse trabalho vem pelo mundo todo. Os ateístas têm ojeriza, aversão a qualquer forma de misticismo, de sobrenatural.
Engraçado, nós espíritas também. O espírita não é um místico. Quem assim pensa está profundamente equivocado. Nós damos abraços com o raciocínio, com a inteligência, com a lógica, com a coerência. Quando nos trazem um conceito pensando em espiritualidade, nós queremos examinar e concordar ou não. Que é o diferente da fé cega. Será, meu Deus do céu, que no terceiro milênio, em 2011, ainda se fala em fé cega, em crer sem raciocínio? A fé sem raciocínio é morta. Ela não se sustenta ao longo da história. Allan Kardec era avesso a qualquer gênero de carolice religiosa. Repugnava-o qualquer misticismo, qualquer princípio maravilhoso, sobrenatural. Mas vejam, amigos, leia em Arthur Conan Doyle a história do Espiritismo. Mas o dia em que jogaram à mesa elementos inconteste da realidade da espiritualidade, Allan Kardec teve a humildade de descer do seu pedestal de mestre da Sorbonne para aceitar a realidade da vida espiritual. Ele fez testes cruéis para aqueles médiuns que ele recebia com reticências, com o pé atrás. Mas quando os espíritos mostraram a imortalidade da alma, Allan Kardec sentiu uma felicidade no peito, como sentimos todos nós. Já falamos aqui reiteradas vezes, custa muito pouco repetir. Os fenômenos mediúnicos são capazes de trazer os nossos entes queridos para a objetividade do mundo terreno, sem deixar dúvidas. E Allan Kardec passou por isso. Ele fez uma reunião histórica para a história do Espiritismo com uma família em que era um casal, pessoas simples, e duas meninas. Uma tinha 12 aninhos, outra tinha 13 aninhos. E os espíritos começaram a escrever numa folha de papel, a partir do centro, numa espiral parabólica. Por que os espíritos fizeram isso? Porque é impossível a uma pessoa humana você botar uma folha de papel aqui nessa mesa, querer escrever em caracol, você precisa subir na mesa. E não é muito chique, né? Não é muito elegante. Você ficar agachado em cima da mesa, escrevendo, fazendo voltinha, até atingir as bordas do papel. Então os espíritos, e ninguém ali naquele momento pensou isso. É um inconsciente. Como? Que eu acho gozado, as pessoas que falam inconsciente. Eu acho engraçado porque o inconsciente mente sempre. Parece uma lenda árabe, que as mulheres de olhos verdes mentem sempre. Peço desculpa às damas de olhos verdes aqui presentes. É a lenda árabe, né? Estamos citando que é lenda, né? Muito lenda. Porque esse inconsciente sempre diz, eu sou o espírito fulano de tal, eu sou o espírito fulano de tal. Aí veio o cientista, não, você não é espírito, você é o inconsciente. Engraçado. Quem é a autoridade para dizer quem é quem, se não o fenômeno? Porque o fenômeno é inteligente, ele se autodefine, ele diz quem é. Então, meus amigos, o espiritismo é aquela força capaz de alavancar o mundo para uma humanidade melhor, para um futuro superior. A doutrina ateísta, que é o nosso tema de hoje, ela é o apanágio do egoísmo, que é o pai de todos os males
destruidor da caridade. Caridade que é a mãe de todas as virtudes. Eu pergunto, meus amigos, ao que leva a doutrina ateísta? Se o indivíduo sabe, ou pensa que sabe, que vai morrer amanhã, ele que vai querer gozar ao máximo a vida, sem se importar com quem fique prejudicado por isso. Ao que leva a doutrina ateísta, senão ao egoísmo, ao mundo selvagem que nós vemos. Então, meus amigos, amor, caridade, bondade, altruísmo, fraternidade, são palavras vãs para a doutrina ateísta. Então, meus amigos, nós queremos um mundo melhor, todos nós aqui presentes. Então, a doutrina espírita é a única alavanca capaz de nos trazer esse mundo melhor, porque ele nos mostra a imortalidade da alma. Os espíritos se comunicam conosco e dizem das suas venturas ou das suas dores em função da forma como conduziram suas vidas. O ateísmo é o pai de todos os males que abastardaram o nosso planeta e é uma chaga que precisa ser debelada. Felizes aqueles que se alistam no exército do Cristo para trabalhar pelo bem da humanidade. Meus amigos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde em sua paz. Muito obrigado.